pouco em nossa pequenez uma palavra de Deus para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14 e versículo 22. Vamos estarmos a meditarmos a respeito deste contexto bíblico com os amados irmãos, que diz: logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar. E a partir, e chegando já à tarde, e estava ali só, e o barco que estava no meio do mar, agitado pelas águas, pelas ondas, e porque o vento era contrário. Mas 4h da noite, dirigiu Jesus para eles, e andando por cima das águas. Meus queridos, amados irmãos, louvamos a Deus por este relato bíblico, quando descrevido por Mateus, o Levi, que foi um dos publicanos que estava ali a serviço de Roma. E nós observamos que Jesus chama Levi e muda seu nome para Mateus. Mateus teve uma experiência com Jesus, juntamente com seus companheiros, em umas primeiras experiências que aqueles discípulos tiveram em meio à tempestade, em meio a vendaval, em meio às dificuldades que eles viessem a passar. Como nós falamos outra hora, Jesus, muitas vezes ele provoca a reação para nos experimentar a nossa fé, para vermos as nossas reações, para ver muitas vezes se nós teremos equilíbrio, se a nossa fé verdadeiramente temos confiado no Senhor. A gente sabe que confiarmos em Deus requermos de nós uma confiança que possamos observarmos de onde passarmos. Confiarmos em homem, confiarmos em nossas forças é totalmente diferente a confiarmos em Deus. É quando nós começamos a vermos alguns relatos bíblicos, alguns textos descrevidos, falando da confiança no Senhor. Como o Salmo 125, que diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abala, mas permanece para todo sempre. É a confiança, é uma esperança. E nós observamos também no Salmo 37, que nos dizemos também a respeito de confiança. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E ainda mais diz: descansa nele. Temos esta confiança no Senhor. Em meio às tempestades que vivenciamos, em meio aos vendaval, em meio às dificuldades que cada um de nós passamos, temos a nossa confiança sendo provada por Deus. Se nós verdadeiramente teremos esta confiança ou desconfiança de Deus. E principalmente quando o crente ele tem uma promessa de Deus, nós observamos que a Bíblia é clara a respeito sobre isso, que a promessa demorada enfraquece o coração. Mas quando a gente recebe imediatamente naquilo que o Senhor falara, naquilo que o Senhor lhe fala conosco, a gente temos uma confiança momentânea,
Mas quando passamos pelas provações, pela dificuldade, a nossa confiança ela é abalada, ela é ilimitada. E nós observamos que Jesus começa agora a trabalhar na vida desses discípulos, para experimentar Ele em uma confiança naquilo que Ele seguiria ou prosseguiria com aquilo que Jesus estava preparando aqueles discípulos para pregar sobre o seu reino, para libertar pessoas que estavam escravizadas, pessoas que muitas vezes destituídas da sociedade. Jesus ele começa agora a experimentar a sua fé. Muitas vezes Deus ele experimenta a nossa fé, a nossa confiança através das dificuldades, através das noites escuras, através das situações que vêm sobre nós e a gente acha que não vamos suportar. A gente acha que vamos ser levados pelas ondas do mar, mas o Senhor ele está no controle. O Senhor está no controle de todas as situações de nossa vida. O mar pode se levantar mais alto do que as nossas limitações, mas o Senhor está na frente para nos darmos vitória, não importando qual a onda de 10 metros, de 15 metros, mas o Senhor está conosco nesta tempestade, neste vendaval. E Jesus ele resolve aprovar estes discípulos em um momento só. Jesus ele pede para que os discípulos fossem para o mar da Galileia, e ali ele disse àqueles discípulos que ele encontrar com eles, mas não disse como, um meio de como Jesus se aproximaria daqueles discípulos que estavam ali sozinho. E Jesus ele deixa passarmos a tarde e chega-te a noite, e diz a Bíblia que se levanta uma grande tempestade, um grande vendaval, e os discípulos se apavoram. Os discípulos começam agora a ficar preocupados porque estava sozinho. Estava ali naquele barco, e nós observamos que ele sabia, se Jesus estivesse com ele, Jesus daria um jeito, uma solução imediatamente naquela tempestade. E muitas vezes esta é a nossa confiança, esta é a nossa esperança. Quando levantamos a tempestade em nossas vidas, a gente fica despreocupado porque Jesus está conosco. Porque Jesus ele está em nossa frente para resolver qualquer dificuldade que surge em nossas vidas. A gente muitas vezes somos limitados. A gente muitas vezes somos enfraquecidos por causa das provas, por causa das dificuldades que sobrevêm em nossas vidas. Mas Jesus ele resolve provar e diz àqueles discípulos que ele foram despedir aquela multidão, porque a multidão era enorme. E Jesus sobe para um monte para orar. Aleluia. Ele vai orar ao seu Pai. Ele vai buscar a presença do seu Pai. Jesus nos dá uma grande lição a respeito da oração. Jesus ele nunca agia nada sem orar. Jesus ele nunca impulsionava as suas ações sem antes orar. A sua ocorrência, o seu momento era orar. Ele não precisava orar porque ali estava o próprio Deus. Aleluia. Mas Jesus ensinou, nos instruiu que a oração, ela tem poder. A oração, se aproximamos de Deus. Isto é a oração que faz nos aproximarmos, que faz nos chegarmos ao Senhor. A gente não chega diante de Deus por palavras. A gente não chega diante de Deus pelas nossas presenças. Mas Jesus ensinou, se queremos chegar perto de Deus, se queremos termos uma intimidade com Deus,
a gente temos que vivermos uma vida de oração, uma vida de consagração. Quantos querem se aproximar de Deus de todo jeito, de toda maneira, apenas com sacrifício tolos, com sacrifícios em vão? Muitas vezes acha que Deus, Ele vai aceitar os vossos sacrifícios, vai aceitar nossas maneiras de chegarmos ao Senhor. A gente sabe que para chegarmos a alguém importante, a gente tem que termos um pronto trajado, a gente tem que termos uma hora marcada. Não se chega perto de uma autoridade de todo jeito e de toda maneira, mas tem que ter um preparo, tem que ter o tempo, tem que ter a hora marcada para se chegar diante de um homem falho, de um homem pecador. Mas diante de Deus é diferente. Para chegar perto de Deus, a gente tem que buscarmos, tem que vivermos uma vida diante do altar de Deus. Não chegamos diante de Deus de toda maneira como chegasse para alguém que não é importante. Mas o Senhor é importante na tua vida e nossas vidas. Mas que devamos vivenciamos o que Jesus nos ensinou. Jesus, Ele foi ao monte, Ele foi orar, Ele foi buscar. Enquanto os discípulos estavam no alto mar, estava ali à deriva, estava ali despreocupado, Deus naquele momento começa a provarmos a fé daqueles discípulos e permite que a tempestade, que o vendaval, que a circunstância da vida viesse provocar uma reação imediatamente na vida daqueles discípulos. E aqueles discípulos se apavoraram, aqueles discípulos pensaram que ia morrer, que chegaria ao fim das suas vidas. Ah, quantos pensaram ali, se Jesus estivesse ali, naquele barco, Ele poderia fazer alguma coisa, resolver alguma coisa, mas Ele estava só. Jesus, Ele deixou um momento só, mas estava lá no monte, orando, buscando, aleluia, oh, aleluia, enquanto aquele discípulo estava apavorado, pensando que ia morrer. Mas diz a Bíblia Sagrada, que um homem começa a andar por cima das águas, e aqueles discípulos que estavam tão apavorados, tão preocupados, que seria agora seu fim, sua sentença de morte. E de repente aparece alguém andando por cima das águas. Oh, aleluia! Você já pensou? Aleluia! Você já meditou neste momento? Um homem andar por cima das águas. Até parece que estava andando em um lugar que só estava molhado. Mas ali Jesus estava andando no mar da Galileia. Estava andando por cima daquelas águas, e aqueles discípulos se apavoraram mais ainda, porque disseram, é um fantasma, é um fantasma. Mas nós observamos que Jesus, Ele fala, sou eu, sou eu. E Pedro, com sua ousadia, como de sempre, Pedro, aleluia, falou e disse, Senhor, se Tu és o Senhor, manda que eu ande também por cima das águas. E Jesus ordena a Pedro, para que Pedro andasse também por cima das águas. Mas Pedro não havia segurança. Pedro não havia verdadeiramente a sua afirmação de fé. Era um crente que duvidava. Era um crente ainda inexperiente a respeito de Deus. Para termos experiência com Deus, temos que passarmos por dificuldade. Temos que passarmos pelo momento de oração para se aproximar de Deus. Não se aproxima de Deus apenas por nossas presenças. Não se aproxima de Deus pelos nossos conhecimentos bíblicos. Não se aproximamos de Deus por causa de um cargo, não. Para se aproximar de Deus, temos que ter experiência, uma vida de oração. Mas quase ninguém quer termos um compromisso com o Senhor.
quer que Deus tenha compromisso com ele ou com ela, mas ele não quer ter compromisso com Deus. Ele não quer viver uma vida diante da presença do Senhor, mas ele quer que Deus cure, quer que Deus dê livramento, quer que Deus faça tanta coisa na sua vida. Mas se perguntar a ele: você tem intimidade com Deus? Você sabe quem é o seu Deus que você serve? Muitas vezes nem ele nem ela vai dizer: eu não sei, porque apenas são dependentes de milagres, vão buscar apenas pelas bênçãos materiais. São crentes muitas vezes materialistas, pessoas que estão mais preocupadas com os materiais, com coisas que perecem, com casas, com terrenos, com dinheiro, mas não tem uma experiência com Deus. Quando começa a perder os bens, quando começa a perder as coisas materiais, aí dói e começa agora a buscar a presença do Senhor, porque são crentes materialistas. São crentes apenas que só vivem uma vida de bênçãos, de maravilhas. Nunca tiveram uma experiência com Deus. Nunca passaram por dificuldade. Mas apenas sua vida é só prosperidade. É só bênção, é só vitória. E muitas vezes as pessoas acham que porque temos bem material, porque temos casa, temos carro, temos tantas coisas nesta vida, significa que a gente temos a presença de Deus. Não. Essas coisas não significam a presença de Deus. O que significa a presença de Deus é a gente se aproximarmos do Senhor. É vivermos como Cristo, Ele ensinou os discípulos. Ele despediu aquela multidão. E aquela multidão subiu, aleluia, foram dispensos. Mas Jesus sobe ao monte para orar, aleluia, para buscar graça, para buscar força. Porque Jesus sabia que a sua jornada ministerial não seria fácil. Jesus ia enfrentar perseguições. Jesus ia enfrentar muitas vezes situações difíceis. Até os discípulos seriam tão incrédulos na hora quando Jesus ressuscitou. Muitos não acreditaram. Pensaram que isto é apenas uma ilusão, uma mentira. E nós vemos isso quando Tomé, aleluia, quando alguém disseram a Tomé que Jesus havia ressuscitado. Mas Tomé disse: eu só acredito vendo e tocando nas suas feridas. Quantos crentes são desta maneira? Vivem uma vida de materialista, não tem uma experiência com Deus, uma intimidade com o Senhor. A sua vida é apenas só materiais, é emprego bom, casa boa, uma televisão grande, mas não tem uma responsabilidade, um compromisso, uma renúncia, um momento com o Senhor, de buscar a sua face. E nós observamos que Pedro, com a sua ousadia, Pedro pede para que Jesus desse a ordem para ele andar por cima das águas. E Jesus disse: Pedro, vem. Mas nós observamos as frustrações de Pedro. Pedro mostrou a sua fragilidade, não estava ali preparado. Jesus, ele prepara, Jesus, ele mostra, aleluia, como nós estamos diante da sua presença. E nós observamos que Pedro, quando anda, dá seu primeiro passo, seu segundo passo, mas quando chega no terceiro passo, Pedro começa agora a se submergir, começa a se afundar, aleluia, começa ali a perder o equilíbrio. Quantos crentes desequilibrados, quantos crentes com a sua vida desequilibrada. Mas nesta noite, Deus tem equilíbrio para a tua vida espiritual. Deus tem afirmação
na tua vida espiritual. Deus quer te fazer, aleluia, um instrumento nas suas mãos. Deus está te preparando, meu irmão. Deus está te preparando, minha irmã, para a sua obra. Isso é uma experiência com Deus. Ele está te mostrando para que você não seja um crente materialista, mas que você seja um crente espiritual, pronto, aleluia, para assumir a responsabilidade. Não é responsabilidade de cargo, de posições, não, mas é responsabilidade de um caráter de cristão, responsabilidade de ser alguém, aleluia, que possamos representar Deus aqui na terra. Quantos crentes que é uma vergonha, quantos crentes que não tem mais o caráter de um cristão, é apenas nome, é apenas aparência, porque não dão mais testemunho da palavra do Senhor, não tem mais vida espiritual, para que a sociedade possa ver que você é um crente. Mas Pedro estava se afogando. Já era a vigília da noite, a quarta vigília da noite. E nós observamos que Pedro, quando começa a se submergir ou se afogar, Jesus estende as suas mãos, aleluia, ele o sustenta novamente, ele ergue novamente, aleluia, oh glória a Deus. Que o Senhor nos ajude, que possamos termos uma experiência com Deus, que possamos termos uma firmeza, a nossa fé depositada, a nossa confiança no Senhor, que não sejamos crente apenas por nome, crente materialista, crente ambiciosos, não, mas que sejamos crente na presença do nosso Deus. Eu quero agradecer aos amados irmãos, que Deus continue abençoando e nos dando suas vitórias, suas misericórdia sobre nossos dias que estamos vivenciando. A gente sabe que não está sendo fácil. São dias muito difíceis. São dias que a gente estamos passando de uma expectativa, de surpresa, de tantas coisas nesta vida. Mas que a gente esteja preparado, que possamos pegarmos o exemplo de Cristo. Vivemos uma vida de oração. Nós vemos que quando Jesus ele foi tentado, ele estava orando. Jesus estava se preparando para receber as tentações. Aleluia. Nós observamos que o diabo pensou que ia destruir, que ia aniquilar o plano da salvação. Mas nós observamos que quando o diabo começa agora a insultar Jesus e diz: Senhor, aleluia, sabendo que ele estava com fome, passou 40 dias, 40 noites, uma vigília de oração. Mas ele disse: transforma esta pedra em pão. Mas Jesus disse o inimigo da nossa alma: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Receba a palavra de Deus. Vivam a vida diante da presença de Deus. Deixa as pessoas mancar, deixa as pessoas falar, mas viva diante da presença do Senhor, porque Ele é maravilhoso. Ele é um Deus que nos está preparando para irmos ao céu. Não se entramos de todo jeito, de toda maneira. Nome não vai entrar no céu, mas vai entrarmos uma vida num altar de Deus. Que Deus abençoe. Que Deus ajude a cada um. Eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade. Amém.